Graças a Deus. Só lembrando uma coisa importante: todas as mensagens, elas estão sendo gravadas agora pelo teu servo. Buscamos agora o mover e o agir do Senhor, pedindo ao Senhor que fale a sua vida e através da sua vida, que sejamos hoje impactados pelo teu poder e pela tua palavra, em nome de Jesus. Vamos recebê-lo aplaudindo. Bom dia, povo bonito. Alguns bonitos estavam distraídos. Bom dia, povo bonito. Paz seja com todos, amém? Antes de assentar, dá um abraço no da direita e da esquerda e diga para ele assim: que bom estar nessa convenção contigo, meu amado. Não, mas dá um sorriso aí para ele. Tem gente falando com a cara aí fechada. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor? Que bom estarmos aqui, amém? Mais um ano, mais uma convenção. E nós estamos muito felizes porque a cada ano Deus tem preparado algo especial do coração dele para o nosso. Eu costumo pensar, quando nós nos reunimos assim como igreja, para cultuarmos ao Senhor, no que Ele prepara para nós. Por exemplo, quando você vai receber uma pessoa muito querida na tua casa, algum amigo, um pastor te liga, ou um membro, ou um familiar, e diz assim: olha, eu vou chegar aí na tua casa hoje à noite. O que você prepara para aquela pessoa? Você prepara o melhor, não é verdade? O melhor que você tem, você prepara para oferecer para ela. E assim eu penso que é Deus conosco. Quando você se dispôs, obrigado, a fazer a tua inscrição, a estar aqui nessa convenção, eu quero que você imagine o tamanho do banquete que Deus preparou para você, amém? Então diga para quem está do teu lado, diga: coma do banquete de Deus para a tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Igual o pastor Marcos disse, eu estou me sentindo o Marconi Perillo aqui, né, gente? Ó, eu peguei o microfone, o negócio já começou. O negócio aqui não é brinquedo, não. A hora que ele começar a piscar, é tipo assim, desce daí. Vamos lá então, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. É o texto que nós vamos, um deles, meditarmos nessa manhã. Deus já tem falado tanto conosco, amém? E só em uma convenção mesmo, com líderes e com pastores, nós podemos ter uma oportunidade como essa. Tantas palavras seguidas, às vezes a gente acha assim, poxa, é muito. Não, mas para nós não. Porque nós temos condições de nos concentrarmos, de captarmos tudo que Deus tem falado. Então nós precisamos realmente aproveitarmos esse tempo, amém? É uma vez no ano em que estamos aqui e que você possa colher aquilo que o Senhor tem para a tua vida, pegar. Quando o pastor Washington me ligou para nós estarmos aqui compartilhando uma palavra, eu fui pensar e orar e falar: Deus, o que eu vou falar para os pastores? O que eu vou falar para os nossos queridos pastores titulares, líderes do estado, pastores auxiliares? E Deus falou simples no meu coração. Ele disse assim: prega o que você prega. Para que inventar? Às vezes a gente tem mania de querer inventar, né? E acaba se dando mal. Então Deus falou assim: faz o que você faz lá na igreja que vocês pastoreiam, prega como você prega para o seu povo. É claro que para pastor a gente tem que dar uma ajustadinha, porque o público é de altíssimo nível, como nas nossas igrejas também, amém? Diga para quem está do teu lado aí, diga: esse auditório aqui é de altíssimo nível, meu irmão. Fala, você está incluído nisso, amém ou não? Então eu vou pregar como nós ministramos lá para o nosso povo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Quem achou, diga amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos
para o outro lado. Minha versão é NVI, tá? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Levaram quem no barco, queridos? Jesus. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. 40. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa, por este fim de semana, por essa convenção. Obrigado pela tua igreja que cresce no estado. Obrigado pela nossa liderança, na pessoa do nosso presidente, nosso pastor, pastor Washington, e a todos os líderes, a todos os pastores, titulares, auxiliares, os nossos queridos superintendentes, cada membro dessa igreja, ó Pai, que tem se esforçado e buscado crescer o teu nome nesse estado, ó Pai. Dai-nos graça para continuarmos nesse propósito, ó Deus, e que este fim de semana, esta convenção, seja muito especial nesse sentido também. Estamos à total disposição do Senhor, é assim que oramos em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, é um texto conhecido por todos nós. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ministraram em suas igrejas, ou em cultos, ou em reuniões, essa passagem. Mas eu quero trazer com vocês alguns pontos que eu julgo muito importantes para a nossa caminhada, porque nós encontramos aqui um fato que, se você for observar nos mínimos detalhes, é um tanto que controverso, olhando pela ótica dos discípulos. Por quê? A palavra de Deus começa dizendo que Jesus fala para os discípulos: olha, vamos entrar no barco, porque nós vamos passar dessa margem para outra, nós vamos fazer uma viagem. E diferente do outro texto, nesse Jesus entra com eles no barco, e eles então começam a caminhar ali naquele barco. O barco vai seguindo o seu trajeto, e de repente uma grande tempestade se levanta. Uma grande tempestade começa a cair. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma chuva, uma chuva forte, ou uma tempestade. Eu descobri como é que... algumas palavras já a gente tem que ir aprendendo, né? Porque hoje a igreja, ela acaba que, com essa globalização, né? A internet, você precisa aprender algumas palavras em outro idioma. Amém, queridos? Por exemplo, eu aprendi como é que é tempestade de chuva forte em japonês. Toró. Então, os discípulos estavam ali enfrentando um toró e ficaram desesperados. Eu não sei se você já viu, mas um barquinho, ele fica açoitado pelas ondas, né? Joga de um lado, joga para o outro. Esses dias eu entrei no YouTube e assisti um vídeo de uma tempestade em um cargueiro. E olha que é um navio maior do que esse prédio, andando, e as ondas, queridos, aquilo, eu fiquei me imaginando dentro daquele navio, algo tenebroso, né? Eu quero que você pense que os discípulos não estavam em um grande navio. A Bíblia diz que era um barco. E eles então enfrentaram uma tempestade. E aí Deus fala conosco aqui, porque quantas vezes, pastores, quantas vezes, líderes, na jornada da nossa vida a gente enfrenta tempestade. Está tudo bem, você já viu que a tempestade, ela vem do nada, ela vai se formando, e às vezes a gente não nota. Não sei se você é daqueles meteorológicos, né? Porque tem gente que começa a vir a chuva, ele já fala: ó, vai chover hoje. Mas tem outros que o céu já está cinzento em cima e ele nem tchum, quando viu a chuva já caiu. Então às vezes a nossa vida é assim, a gente vai sentindo que um problema vai chegando, não é verdade? E tem outros problemas que chegam de uma vez. No nosso ministério, por exemplo, na nossa família, como o pastor Marcos estava dizendo, às vezes está tudo bem, queridos, a igreja está caminhando, a liderança está tudo caminhando assim certinho,
conforme alegrando o teu coração, está fluindo, mas de repente começa um problema daqui, estoura outro problema dali. Uma pessoa que era da sua confiança se levanta contra você, e você que ia pregar com paz, com alegria, ministrando para o povo, de repente já chega com o coração pesado. É assim que acontece, as tempestades vêm. A arrecadação estava indo bem, você estava cheio de projetos. Olha, esse ano nós vamos comprar mais um lote, esse ano nós vamos ampliar, nós vamos colocar um ar-condicionado, porque ar-condicionado deixou de ser ferramenta de luxo, né? No nosso estado começou a virar algo de necessidade. Vou colocar um ar-condicionado, vou ampliar aqui, e de repente acontece um problema financeiro. Uma família que tinha lá, te ajudava, sustentando, colaborava de uma forma generosa na igreja, sai, se muda, enfim, são problemas que a gente enfrenta, problemas na família, está tudo bem. De repente o marido resolve se envolver em bagunçar o casamento. É verdade, gente, às vezes acontecem essas coisas na igreja, ou na de vocês não? De repente está tudo bem, você descobre, a mulher vem, o que foi? Meu marido está me traindo. Eu peguei as mensagens e tal. Você pensa, meu Deus, estava tudo bem com essa família, e pá, de repente bagunçou tudo. Tempestade. As tempestades vêm. Agora, sabe qual é a nossa forte tendência a pensarmos no meio da tempestade? Que nós estamos indo para o caminho errado. Você já viu? Quando vem aquela doença, o médico vem e passa lá, olha, você está com isso. Você vai ter complicação. Já logo pensa. E a gente tem uma mania de querer sempre achar um culpado. Não é verdade? Por exemplo, está passando uma crise financeira, a mulher logo olha para o marido e fala assim, bem, está tudo certinho? E está tudo certinho. Uma vez lá em casa, começou assim a pipocar. Não chegou assim uma tempestade, tipo em japonês, toró, mas umas lutas, um filho doente aqui, outro ali, dá uma encostadinha no carro aqui, né? E encostadinha no carro lá em casa sempre sou eu, tá, queridos? Minha esposa, é bom que eu diga que ela, só uma vez, ela deu uma encostadinha, mas foi de leve, esses dias, mas quase sempre é eu lá na garagem. Aí eu tenho que arrumar esse para-choque, pintar R$500, e um filho adoece, é um antibiótico, e é um problema aqui e outro ali. E aí minha esposa virou para mim e falou assim, amor, tá tudo certinho aqui em casa? Eu falei, não tá, né, amor? A gente está enfrentando esse problema. Não, mas sim, com você está bem com Deus? A gente tem mania de querer achar um culpado, né? Eu falei, como assim, amor? Não, porque parece, sei lá, que a gente está colhendo alguma coisa assim, meio errada que plantou. Eu falei, não, eu estou bem, graças a Deus, estou bem com Deus. Não é nada disso não, amor. Mas e você? Aí foi a minha vez, né? E você, amor? Tá tudo? Não, eu estou bem também. Então, amor, pronto. Então é uma tempestade. Não quer dizer que porque o nosso barquinho está sendo assolado por uma tempestade, que nós estamos indo para o lugar errado. Tempestades acontecem. Quem mandou os discípulos entrarem no barco? Quem, queridos? Jesus. Quem deu a direção, o destino para os discípulos? Quem? Jesus. Gente, olha, entra nesse barco e vamos para lá. Mas vem, tempestades acontecem, lutas acontecem. Os pastores que antecederam já disseram de forma brilhante. Elas servem para nós crescermos. Aí eu me lembro daquela canção linda, que gerou até o nome de uma igreja no Rio de Janeiro. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Você conhece? As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Tem mais, ela é linda. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Olha as duas opções. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé,
cante com fé, vai. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Faz assim, ó. Vou lutar e vencer. Vou lutar e correr. Vou viver. Rompendo em fé. Então acontece. O próprio Jesus permite isso. Não devia ter cantado. Parece que esse relógio andou 10 minutos com essa musiquinha. Para aí, bicho. Então, não quer dizer que está tudo errado. Não quer dizer que tem alguém pecando. Eu me lembro de um texto que chegaram com um cego de nascença para Jesus e disseram assim: Jesus, quem pecou para que esse homem tivesse assim, nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus disse: por que vocês têm essa mania de pensar que sempre que algo não é ruim, mas adverso acontece, tem alguém errando? Não. Ele está dessa forma para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Ei, pastor, olha para mim. Tem coisa que acontece na minha e na tua vida que não é resultado de pecado, não. Não é fruto, consequência de um erro que você cometeu atrás. Está tudo certinho. Você está na bênção. O teu barco está indo para o lugar certo. Deus só está permitindo esse problema. Deus só está permitindo essa luta para que quando ela passar, quando a tempestade for embora, quando o problema for resolvido, o nome do Senhor será glorificado na tua vida ainda mais. Eu creio nessa palavra. Não é pecado. Tá certo, gente, o barco está passando. É claro que tem coisa que é consequência, mas isso é outro assunto. Aí a onda se levanta e bate daqui, bate. A Bíblia chega a relatar que a água começa a entrar no barco. Desespero. E aí, o que os discípulos fazem? Eles encontram Jesus dormindo na polpa, com a cabeça num travesseiro, e eles chegam até Jesus desesperados e acordam Jesus. Jesus! Eu penso eles gritando, desesperados: Mestre! Mestre! Jesus! Se Jesus acordava igual eu acordo, ele deve ter demorado uns 5 minutos para processar o que estava acontecendo. Já devia estar até meio molhado, né? A água entrando. Você é assim também? Alguém aqui já acorda de uma vez assim, já acordou e já está pronto para a briga? Quem é como eu assim, acorda, né? Lá em casa uma vez, eu era solteiro ainda, dormia num quarto com meu irmão, e aqui no Parque Oeste pertinho, aí meu irmão escutou pular uma pessoa. Sabe quando você escuta pulando no muro assim, a pegada? Ele me acordou, eu, sabe, você acorda assim só 50%, só um olho. Dá menos, deve dar uns 30, que você nem abre ele todo. O que foi? Pulou alguém aqui? E a gente escutou a cachorra. A gente tinha uma cadela, uma Doberman, chamava Crioula. Um nome sugestivo, né? E aí a crioula fez, e aí aquele barulho, ele pulou alguém aqui. Aí eu falei assim, eu estava só 30%, eu falei: não, deixa que pula de volta, vai embora. Aí, só que eu não lembro disso, é claro. Ele ficou indignado comigo, falou: como? Pulou alguém aqui e você não acorda? No outro dia ele estava brigando comigo. Aqui, ó, vem cá para você ver, rapaz, tem marca de sangue no chão. A crioula mordeu o cara, ele pulou mesmo. Falei: tá vendo? Não precisava ter preocupado, não precisava ter levantado, não precisava ter acordado. Então Jesus deve ter acordado meio assim também, né? Que isso, gente? Que isso, gente? O que vocês estão gritando? Mestre! Mestre! Olha aí, o senhor está até molhado. Está entrando água no barco, olha a tempestade. Pá! Imagine os raios, os trovões. Meu Deus do céu, que bagunça aqui. E aí acorda Jesus levanta, deve ter dado aquela espreguiçada. Dá uma espreguiçada aí mesmo sentado. A gente está precisando dar uma espreguiçada. Abre os braços aí. Você acordou, você nem fez ainda, veio direto para cá. Chegou a estralar, hein? Jesus, tá bom. Jesus deve ter dado aquela espreguiçada, levantou e falou assim: vento, mar, foi parando. Ficou desse jeito aqui, ó. Aí imagina a cara dos discípulos. Pelo que eles falaram depois, dá para você imaginar. Ficaram mais assustados ainda. Depois que Jesus fez esse ato
sobrenatural, ele vira para os discípulos e fala o quê? O que é isso, gente? Para que esse desespero? Para que esse descontrole? Vocês ainda não têm fé? Quando eu vejo Jesus perguntando, queridos pastores, para aqueles discípulos, vocês ainda não têm fé? Eu imagino que Jesus esperava dessas duas coisas que eu vou te dizer, pelo menos uma deles. Quando Jesus diz assim, vocês ainda não têm fé, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, Jesus dormindo, eles acordam, ele faz aquele ato maravilhoso, faz tudo cessar. Eu creio que depois, quando ele diz o que é isso, que desespero, ele esperava pelo menos duas atitudes dos discípulos, ou das duas, uma. A primeira, que eles se levantassem com autoridade, a autoridade que ele se levantou, e eles, os discípulos, repreendessem o vento e o mar. Eu vejo como se Jesus dissesse assim: por que vocês não oraram? Não é possível, nós já estamos caminhando esse tempo todo, eu já tenho ensinado tanta coisa para vocês, por que esse desespero? Por que vocês estão tirando água do barco? Olha lá, olha o desespero que não sei, Tiago talvez estava com um balde, feito um doido. Gente, era só ter feito isso que eu fiz. Vocês têm autoridade, vocês estão comigo. Sabe, tipo assim, você vai viajar com uma pessoa, autoridade, você fica meio despreocupado, né? Não que isso vai te dar legalidade para andar, vai te dar liberdade para andar ilegal, né? Tem gente, por exemplo, vai pescar e chama um policial da igreja para pescar. Eu conheço pastor que faz isso. Aí ele chama o policial da igreja para pescar, para ele poder trazer um jacaré na bagagem, porque se a polícia parar, ele está com o policial. Isso é uma desgraça, gente. Perdão, pastor Eunice lá da nossa igreja, que não gosta que eu fale esse nome, mas isso é uma desgraça. Não é isso, mas você já viu como a gente se sente mais tranquilo quando você está com um policial? Por exemplo, esses dias eu fiz uma viagem e aí o nosso carro estava clonado e começou a chegar multa lá em casa, multa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou, uma multa perto de Trindade, domingo 8 horas. Eu falei, pronto, fui para a missa e não lembro. Eu falei, o que é isso, gente? Eu falei, amor, mas sabe quando chega a foto assim, a mesma placa, o mesmo carro? Eu falei, não pode, gente, eu emprestei esse carro para alguém, a Getop errou o dia, não é possível, e chega mais multa em Brasília, e o diabo da multa, gente, coincidiu. Naquela semana eu tinha ido em Brasília, eu até paguei ela. Eu falei, o que é isso, gente? Está errado. Aí quando eu ia largando o papelzinho, eu vi que tinha um engate no carro. E pronto, nosso carro não tem engate, o carro foi clonado. Me alegrei porque eu descobri o problema e fiquei mais triste quando eu descobri depois o que gerava isso. E a pessoa, meu cunhado policial, falou, não, cunhado, isso aí é uma novela, ó, você vai ter que fazer o BO e tal. Sei que eu fiz todo o processo e fomos para uma viagem pescar lá na Serra da Mesa, em Niquelândia. E aí estávamos pescando lá, deu o dia de vir embora, Santa Ceia, saímos correndo, meio apressados, para chegarmos a tempo de ministrar a Santa Ceia, e pá, eu acertei uma pedra na estrada e rachou o cárter ali, vazou o óleo inteiro, eu tive que parar. Lá no meio do mato, perto de um barzinho, aqueles bar assim, na beira da estrada, para lá de Niquelândia. E aí nós ligamos para o guincho, e tinha um pastor da nossa igreja, que ele é policial. Ele é já sargento. E aí ele estava comigo, eu fiquei assim, né? Fiquei tranquilo. Bom, liberamos a família, vamos para Niquelândia comer, a gente fica aqui esperando o guincho. E na hora do guincho chegar, isso era 9 da manhã, deu 10, deu 11, o pessoal falando, não, tá chegando. Está em Juruaçu. Eu falei, está vindo de ré, não é possível. Fala para ele vir de frente, que é mais rápido. E está chegando, deu 11, deu 12, deu 1 hora, deu 2 horas. Quando foi 2h30 mais ou menos, sai um Vectra do meio do mato, idêntico ao meu, puxando uma lancha, assim embaixo. Aí eu ainda olhei assim e falei, gente, o meu carro, que é um Vectra também alto, bateu já na pedra. Imagina esse outro carro aí embaixo desse jeito e não quebra, tá vendo? Olha só que coisa, puxando. Aí o carro veio assim, parou na minha frente assim. Quando eu olho a placa, NVO 0506, a minha. Falei, meu Deus, é o carro clonado. Você acredita num negócio desse, gente? Isso é só Deus. Quando eu contei pro policial lá, ele falou assim, vocês têm parte com o cão? Eu falei, não, meu amigo, eu tenho parte com Deus. Ele falou, não tem base um trem desse, no meio do mato, o carro. Aí o que eu fiz? Eu estava
Apertei-o. Eu estava bem acompanhado, policial do meu lado. Aí eu, irmão Cláudio, ele disse que eu estava branco. O que foi, pastor? O carro clonado. Disse que eu estava tremendo assim. Olha ali. E o nosso carro estava tipo na porta de vidro, pertinho. O carro clonado mesmo. E ele, pastor do céu, feito do céu e da terra. Eu falei, é esse. Aí eu falei para ele, prende os caras. E ele estava com a arma assim, policial tem que andar armado. Prende os caras. Ele falou, não posso, pastor, eles estão em 5. Vai que eu puxo a arma, cada um puxa a arma. Eu falei, deixa quieto, não prende. É melhor o carro ir embora do que morrer todo mundo. Eu sei que, resumindo a história, gente, como é bom você estar bem acompanhado. Porque primeiro, antes do pastor que é policial estar comigo, Jesus estava no meu barco. Porque tem base. Eu saí de Goiânia e ir lá para Niquelândia, outro cara com o carro clonado sair de Brasília e pescar no mesmo lugar que eu. Meu carro acerta uma pedra, quebra o cárter, fica ali parado esperando o guincho e eu encontro com o carro clonado lá. Então Jesus estava no meu barco. Aí aquele policial ligou para a polícia militar de Niquelândia. Eles vieram, prenderam, deu tudo certo. O carro está preso lá até hoje, parou de chegar a multa. Glória a Deus, aleluia. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Mas por que aconteceu isso? Porque o dia que eu fui fazer o boletim de ocorrência, eu falei com o delegado, ele falou assim, meu filho, esse caso tem demais em Goiânia. E eu vou te dizer uma coisa, torce, viu, para achar esse carro, porque senão você vai tomar tanta multa que você tem duas escolhas, ou você paga a multa, ou você larga o teu carro na garagem, que você não vai poder andar. Aí eu fiz o boletim de ocorrência e falei, tem mais, você não vai poder vender o seu carro depois disso, porque tem todo um processo. Cada vez que você parar numa blitz, você vai ter que provar que o seu carro não é o clone, vai ter que descer, conferir chassi e tal. Eu peguei aquele BO dentro do carro e falei assim, Deus, eu entrego essa causa nas tuas mãos, e em nome de Jesus eu declaro que essa tempestade vai passar. Eu não tenho como resolver esse problema, Deus, mas eu libero essa palavra de autoridade, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o problema foi solucionado. A minha oração foi na segunda, e nós viajamos na quinta, e no domingo seguinte já aconteceu isso, queridos. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão com medo dessa tempestade? Por que vocês não se levantam e oram com autoridade? Porque, queridos, cá entre nós, pastor, não vamos espalhar não, vamos ficar só para nós aqui. Não deixa as ovelhas nossas saberem disso não. Mas nós gostamos demais de pregar sobre fé. Nós gostamos demais de falar sobre palavra de autoridade. Só que quando algo ruim, quando uma tempestade se levanta na nossa vida, nós ficamos como desesperados, nós ficamos como novos convertidos. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? É o fim da minha vida. Ai, vou ter que deixar esse carro parado. Vou ter que nada. Falei, Deus, eu não tenho culpa disso. O Senhor sabe que eu não fiz nada por isso. O Senhor vai resolver essa causa para mim, porque o Senhor é Jeová Tsidequeno, o Deus da minha justiça. Porque pastores, que quando o problema se levanta dentro da nossa casa, nós ficamos desesperados, angustiados, e o que nós pregamos para a igreja não serve para nós, e o que nós ensinamos todos os domingos para os nossos queridos membros não se encaixa na nossa vida. Ora com autoridade, ora pela tua esposa, não aceita a enfermidade dentro. Está vindo a tempestade, Jesus dizendo, cadê a fé de vocês, gente? Por que vocês não oraram pela... Então a primeira opção era essa, os discípulos fazerem o que Jesus fez. Pergunte para quem está do teu lado assim, o que você tem feito no meio da tempestade, querido? Tem pastor que fica desesperado, com medo do naufrágio. Essa igreja vai acabar. Gente do céu, mais um problema, mais uma família. Aí você fica desesperado, tirando água do barco, Não é para fazer isso não. Você não precisa tirar água do barco. Você precisa liberar a palavra de autoridade. O vento, mar, se acalme. Assim diz o Senhor, se acalme. Mas nós queremos corre daqui, segura essa vela aí, não deixa ela rasgar não. Me acode, gente, tira a água, gente. Aí briga com a mulher. Você não está orando não, bem? Já viu que às vezes acontece dentro da nossa casa? A gente passa por um problema, a mulher logo vira e fala assim, bem, você não está orando um pouco não? Aí você vira para ela e fala assim, e você? Eu sei da minha vida, sabe da sua? Eu oro muito, você é que não vê. Anda jejuando, bem? Ando. Aí briga com a mulher, briga com os filhos. Vocês estão vendo vídeo pornográfico aqui dentro de casa, meninado? Porque não pode? Nossa igreja está passando essa luta. E às vezes é ele que está. Mas deixa para lá, é outra história. Não estou aqui para entrar nesse assunto não.
E briga daqui, briga com os membros. Tem pastor que está no meio da tempestade, ele vai levar uma palavra de domingo, ele acaba com as ovelhas, desce o porrete, desce o pau, desce o cacete nos membros, o povo sai de lá assim, ó. Ei, pastor, hoje parece que está virado. Parece não, ele estava quase endemoniando. Por quê? Porque fica com raiva do povo, bate em quem não precisava. Porque, queridos, exortar segundo a Bíblia com amor gera frutos de alegria, amém? Agora bater com raiva, porque você está querendo achar, para com isso, você está desesperado, o vento, em nome de Jesus, tempestade, cesse. Essa era a primeira opção, profetiza a mudança da situação, amém? E a segunda opção, qual é a que eles tinham? O que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Me ajuda, você conhece o texto. O que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? A outra opção que os discípulos tinham era assim: ei, gente, Jesus podia ter feito isso, né? O que é que está acontecendo aí, gente? O senhor não está vendo não essa tempestade? O senhor está dormindo? Ei, deita cada um aí, pega a travesseira aí, deita gente, deita. Deita aí, rapaz. Eu sei para onde esse barco está indo, eu sei onde ele tem que chegar, que do lado de lá tem um endemoniado gerazeno. Nós vamos expulsar o demônio dele. Essa tempestade não vai afundar esse barco. Deita aí, gente, deita aí, dorme tranquilo. Ei, deita aí, Pedrão, deita aí, filho, dorme. Amém? Para que esse desespero? Fica quietinho aí. Ei, Pedro, cadê seu travesseiro? Pedro talvez tivesse até uma fronha daquelas assim de né, e tal. Tem gente que dorme com o travesseiro, põe assim. Deita cada um aí quietinho, gente. O barco vai chegar onde ele tem que chegar. Essa missão aqui tem um propósito. Nós vamos libertar um endemoniado ali, que ele vai pregar a palavra em 10 cidades. A tempestade não vai afundar esse barco. Vocês têm duas escolhas: ou vocês mandam uma palavra de comando para esse mar, para ele se acalmar, ou vocês deitam e dormem. Morrer aqui a gente não morre. E eu vim nessa manhã para te dizer isso. Pastorzão, está enfrentando aquela tempestade? Escolhe uma das duas para você fazer. Ou você hoje diz assim: esse vento vai cessar na minha vida, na minha família, na minha igreja. Ou você deita e dorme, porque o Senhor é contigo. Jesus está no teu barco. Foi Jesus que te chamou. Foi Jesus que te colocou naquela cidade. Foi Jesus que te colocou como pastor, como pastora daquela igreja. Foi Ele que disse: entra no barco. Você acha que Jesus é insano ao ponto de dizer: entra no barco, e se vocês não tirarem a água, o barco vai afundar? Não, gente. Ele é contigo. Ai, pastor, mais um problema. Agora essa igreja acaba. Eu acho que desse ano não passa. O teu barco vai chegar do outro lado, e vidas serão impactadas. O nome do Senhor será glorificado. Amém? Com certeza hoje não é o dia do fim do teu ministério, porque o Senhor Jesus está no barco e está dizendo: calma aí, gente. Só vive desesperado com a situação e com medo da morte ou do diabo quem está vivendo sem Jesus, gente. Aquele que é pastor por profissão, esse sim precisa ter medo da tempestade. Aquele que é pastor por conveniência, esse sim precisa ter medo da tempestade. Mas você, que tem um chamado específico e foi ungido pelo próprio Deus para pastorear e cuidar de vidas, eu te digo nessa manhã: não existe onda nesse mar da vida que possa naufragar o teu barco, porque Jesus está dentro dele. Me ajuda, diga isso para essa bênção que está do teu lado. Diga assim: ó, não tem onda nessa vida que vai te afundar, meu querido. Fala para ele: Jesus está no teu barco. Não precisa ter medo não. Se o seu barco estiver indo para onde Jesus quer que ele vá, ele não vai afundar. Passe o que passar. Se o destino da tua vida, a igreja, o ministério, os negócios, a família, for alcançar os perdidos, você vai passar por qualquer tempestade sem medo.
Você vai chegar do outro lado. Agora eu termino te dizendo que nem toda a história é assim. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, tem um texto que eu preciso que você veja comigo para a gente orar. Pastor Rony, me ajuda, querido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Versículo 48. E eu termino com esse texto. O reloginho da Dilma aqui está frenético. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Queridos, olhe para mim, eu quero terminar com isso aqui, preste atenção. Nem todo caso, nem toda história termina bem como essa dos discípulos terminou. Por quê? Porque o fim, a finalidade, não é aquela de acordo com o que Deus projetou para nós. O primeiro texto que eu trouxe para vocês fala de um destino certo. Se você seguir na tua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, você vai encontrar a libertação de um endemoniado que estava do outro lado da margem onde os discípulos chegaram, o gadareno. Tinha uma finalidade com propósitos divinos, porém a de 1 Reis 22 não tinha. Os navios que Josafá enviou para buscar ouro não voltaram com o ouro, eles afundaram. Afundaram por quê? Por causa da aliança errada que Josafá fez com Acabe. E eu sei que certamente eu sou o menor de vocês aqui, longe de mim, queridos, querer falar algo para afrontar nenhum de vocês, longe, longe, longe. Mas eu preciso te dizer nessa manhã, eu preciso te perguntar o que Deus pediu para que eu perguntasse. Qual é a finalidade, o destino final do teu ministério? Alcançar os oprimidos que estão do outro lado da margem? Ou você tem feito acordos com os Acabes da vida apenas para trazer ouro para o teu enriquecimento? Se for a segunda opção, eu quero te dizer, o teu navio vai naufragar, sim. Misericórdia, pastorzinho magrela, você está amarrado. Não adianta, é o princípio que está errado. Pode amarrar, pode soltar, não vai. Eu te pergunto, querido pastor, com todo temor e tremor do meu coração nessa manhã, o que está no teu coração? O que pulsa no teu coração? Você tem olhado para os endemoniados, os perdidos, os que não foram alcançados ainda, que estão na outra margem, ou você tem olhado para o ouro de Ofir? Navios têm afundado. A grande diferença entre essas duas histórias é que uma tinha um destino que glorificava a Deus e a outra tinha um destino de uma aliança errada. Josafá não devia ter feito aquela aliança. Quantas vezes, pastores, nós somos tentados a isso? O nosso pastor, pastor Washington,
enfrentou grandes batalhas nessa política, nesse desafio. Pessoas chegando a ele com propostas indecentes, propostas indecorosas, porém tentadoras. Acabes buscando fazer alianças. Rapaz, você pode encher o seu navio de ouro. Rapaz, você pode dar uma alavancada na sua vida. E o que o nosso pastor fez? O meu barquinho tem um destino: chegar na outra margem e alcançar os perdidos que lá estão. É por isso que o navio não naufragou. Mas ele não ganhou. Afundou sim. Não, afundou não. A igreja quadrangular ganhou nessa eleição. Nós tivemos praticamente 15 mil votos. A primeira eleição que nós podemos ver que todo o estado se mobilizou. Você recebeu aí a lista. Praticamente todas as cidades que existe na nossa igreja teve algum voto. Isso fala de unidade, queridos. Isso fala de um só coração. O nosso barquinho vai chegar na outra margem, sim. Mas nós não vamos fazer acordo com Acabe para isso. Porque se a gente fizer, o navio afunda. Então eu quero orar contigo, pastor. Mas antes eu te pergunto: qual o rumo que você está dando para o teu ministério? Qual é o propósito da tua jornada? Quais são os teus interesses? Lucro, riquezas, benefícios? Para que você quer ter muitas células? Para ter muita gente, logo muito dízimo, muita oferta? Me perdoe, mas isso é uma desgraça. Isso é totalmente a falta da graça de Deus. Isso é consequência, queridos. Isso Jesus chamou de as demais coisas. Não rompe. Um navio assim não chega no destino. Senta com todos os pastores que você vê que estão crescendo e sonda o coração deles, e você vai ver que o que pulsa ali são almas, os perdidos, paixão pela vontade de Deus. Jesus está no barco, vai dar tudo certo. Enfrenta a tempestade, ou se enfrenta ondas talvez da altura desse prédio, mas a gente não tem medo, porque Jesus está ali. Então eu quero te convidar nessa manhã a tomar duas atitudes. Está passando por tempestade, e eu creio que todos nós que estamos aqui estamos como a primeira história, indo para o destino certo. Pensa que maravilha que virou aquilo. Um homem alcançado, liberto por demônios, alcança, prega em Decápolis, mas uma região de 10 cidades, que os discípulos nem lembraram. E eu quero te dar uma palavra profética aqui. Fica de pé no teu lugar, por favor, para você receber ela aí com postura de homem e mulher de Deus que está animado para receber tua bênção nessa convenção. Quando os discípulos viram aquele homem sendo liberto no capítulo 5, pregando a palavra para toda a sua vizinhança, para toda a sua família, eles nem se lembraram da tempestade. Pastorzão, pastora querida, olha para mim. Hoje talvez está doendo. Hoje talvez o barquinho vai para cá, vai para lá. Tem hora que parece até que ele vai afundar. Mas quando chegar, quando começar a concretizar aquilo que Deus prometeu e projetou na tua vida e para a tua vida, por sua vida, você nem vai lembrar dessa tempestade que você está enfrentando hoje. Você não vai lembrar dessa luta. Na verdade, se você lembrar, você vai pensar: poxa, como eu cresci, glória a Deus, obrigado, Senhor, por cada momento daquilo. Jesus está no nosso barco do ministério. Jesus está conosco. Então escolhe uma das duas coisas para você fazer agora. Ou você levanta a voz de autoridade e diga: chega. Chega vento, chega mar. Ou você deita e dorme. Deita. Fica tranquilo. Pergunta para o irmão que está do teu lado. Diga: e aí, o que nós vamos fazer, querido? Está perto da tua esposa? Pergunta para ela. Amém? Fecha os teus olhos. Põe a mão sobre o teu coração.
Fecha os teus olhos um pouquinho. Jesus está no teu barco. Ele não vai afundar. Passe a tempestade que for, a luta que for. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Eu quero que você pense agora, pastor, quantas tempestades você já enfrentou, quantas lutas você já enfrentou e passou por todas elas. Essa não vai te afundar, diz o Senhor. Essa não vai te matar, diz o Senhor. E eu faço um convite para terminarmos. Queridos, nós temos uma oportunidade tão linda nessa convenção de recebermos a oração dos nossos líderes, dos nossos pastores. Eu não sei se você acha assim, mas eu acho tão bom quando a gente pode estar perto dos nossos pastores, dos nossos líderes, para a gente encostar neles, para eles colocar a mão na nossa cabeça. E eu queria fazer um convite. Eu não sei se tem algum pastor assim, mas se tiver algum pastor que está enfrentando uma grande tempestade, você está precisando hoje ouvir uma palavra de consolo de Jesus, eu queria que você viesse até aqui à frente. Nós vamos terminar orando aqui com você. E nós, os pastores que aqui estão, eles vão simbolizar Jesus na tua vida. O simples fato deles colocarem a mão na tua cabeça, das duas uma: ou o vento cessa e o mar se acalma, ou você pode deitar e dormir, porque esse barco não vai afundar. O teu barco não vai afundar. Então, se você tem, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Não perca essa oportunidade. Não é feio receber oração. Não, querido, não é vergonha, não. Vergonha é você ficar sozinho lá, o diabo colocando que você é pecador, que você não vai romper. Vem aqui. Vem receber a imposição de mão desses pastores maravilhosos, esses líderes. O teu barco não vai afundar. O teu barco não vai afundar. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Fala pra Deus. Então lembro que não podes, Deus. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome, Senhor, se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga
o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel e por amor abriu para o sol sempre farás. Lembra, Senhor, Juraste o meu amor. Nada pode mudar, o que Deus, sentes nada por pode mudar. mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus. O teu barco não vai afundar. Jesus está contigo. A tua causa é nobre. Não vai afundar. Você vai chegar do outro lado, sim. Vai chegar. Vai chegar. Porque foi Jesus que te deu esse destino. Foi Jesus que te deu essa palavra. Não vai afundar, não vai, pastor. Não vai afundar, pastora, não vai, não vai.